Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está me ouvindo. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Eu espero sinceramente que você esteja bem, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, nós iremos falar nessa mensagem sobre o sentimento de culpa. Não aquele sentimento de culpa real, mas antes disso, vamos à palavra de Deus que se encontra em 1 João capítulo 3, versículo 20. Ainda que o nosso coração nos condene, maior é Deus do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, neste sermão eu vou falar para vocês sobre o sentimento do pecado, o sentimento de culpa, mas não sobre o sentimento que surge, que nasce do arrependimento que vem de Deus. Aquele que nos gera o sentimento de culpa correta, não um sentimento tóxico, porque esse vem do inimigo das nossas almas. E eu vou explicar a vocês. Quando não nos arrependemos por meio do Espírito Santo de Deus, isso nos causa um profundo estado de tristeza, nos sentimos culpados, confessamos nossos erros ao Espírito Santo e pedimos que nos dê a paz que excede todo o entendimento. Quando isso acontece, irmãos, esse sentimento ele vem de Deus. Quando não ocorre, não vem de Deus, e nunca mais fazemos o mesmo erro que nós cometemos. O verdadeiro arrependimento, amados, nos faz mudar nosso comportamento. Tudo isso nos dá maturidade, e o Espírito de Deus tem maior liberdade para fazer a sua obra em nossos corações. Mas, irmãos, existe um sentimento de arrependimento que só tem sentimento de culpa e não culpa verdadeiras. Tais sentimentos nos dão tristeza, angústia, falta de paz e noites mal dormidas. É a culpa que vem do inimigo das nossas almas. Tais sentimentos nos trazem pensamentos de que tudo é nossa culpa e que não podemos alcançar o perdão de Deus. E isto é mentira do diabo. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem encobre os seus pecados jamais prosperará. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. E em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda maldade. Louvado seja o nosso Deus por essa palavra, irmão. O nosso Deus, se nós olharmos para Ele, tivermos uma confissão sincera, nós seremos perdoados. Isso é palavra de Deus. Então, o sentimento de culpa, irmão, deve ser superado após nós pedirmos perdão ao Senhor. No entanto, se vier inseguridade, medos, incerteza, isto vem do inimigo, irmão. É ele que coloca isso nas nossas mentes e nós devemos acreditar que não é verdade, porque ele é um mentiroso. A Bíblia também nos mostra que muitos sentimentos, emoções, atitudes que se interpõem em nossa vida, em nosso caminho, nos faz que a nossa vida seja triste, que a nossa vida seja desagradável muitas vezes. E uma dessas emoções é o sentimento de culpa tóxico. Por quê? Porque não vem de Deus. Ele vem com o propósito não de nos fazer bem, mas sim mal. O sentimento de culpa que provém do nosso inimigo nos faz crer que nós não podemos viver à altura do que Deus deseja para nós. Isso é verdade, irmão. Nós precisamos depender do Senhor. Encare o inimigo da sua alma. Por quê? Porque se nós acreditarmos que nós não somos capazes de vivermos as normas de Deus, mesmo escondendo atrás da cruz de Cristo, isto vai gerar em nós um sentimento de insatisfação, derrota e vergonha que vai nos manter longe da presença do nosso Pai amado. E quais são essas consequências, irmãos? Quais são as consequências de acreditar no inimigo? É que depois da vergonha vem a ira e entramos num círculo vicioso e começamos a experimentar as etapas do luto. Sabe aquele luto que nós temos quando perdemos um ente querido, que ele vem a falecer? Nós começamos a passar por este processo de luto, porque nós negamos, depois ficamos irados, depois nós tentamos barganhar com Deus, depois entramos em depressão. Essa, irmão, é uma fase do luto. No entanto, nós não vamos chegar à sua fase final, que é a aceitação.
Por que nós não vamos chegar? Porque o inimigo vai nos bombardear com ideias que vêm da sua ideia maligna, da sua essência diabólica, e vai nos fazer ter sentimento de menos-valia, e nós voltaremos à primeira fase do luto: negação, ira, barganha, depressão, e vamos vivendo este ciclo, irmãos. E isso, meus queridos, é muito preocupante, porque não podemos viver nesse ciclo, porque esse ciclo vai nos paralisar e nós voltaremos a ter nossos sentimentos dirigidos a um ideal constante de negatividade, uma e outra vez, em lugar de nos impulsionarmos para a frente, para o alto. Tais sentimentos impedem que nós aceitemos qualquer consideração positiva sobre nós mesmos. Nós passamos a ser o nosso próprio julgador, o nosso algoz, porque o inimigo vai fazer isso. E por que o diabo vai nos fazer isso, irmão? Para que nós fiquemos presos neste ciclo maldito que ele tenta nos colocar, e muitas vezes consegue, que nos deixará estático. E ainda assim, irmãos, além de estarmos estáticos, paralisados, vamos gerar em nós todo tipo de angústia e sofrimento. E pronto, seremos facilmente derrotados. E derrotados aonde? No campo da nossa mente. As escrituras, irmão, nos diz que se nós chocarmos ovos de serpente, nós vamos ter o quê? Vamos ler Isaías 59:5. Em Isaías 59:5, a palavra de Deus nos diz: chocam ovos de basiliscos e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e do ovo que for pisado sairá uma víbora. O que isso quer dizer, irmão? Ovos de serpente chocando são ideias do nosso cérebro. Se nós chocarmos estes ovos, irmãos, nós vamos morrer, porque esses ovos são os pensamentos, os sentimentos negativos. E se ele chocar, esse pensamento vai virar uma víbora. O que é uma víbora aqui, irmão? Metaforicamente falando, algo muito mais forte do que simplesmente um sentimento de negação, de ira, de barganha, de depressão. Nós estaremos questionando, irmão, a nossa própria existência diante deste mundo, a nossa própria existência diante de Deus, e estaremos questionando: estamos aqui por um propósito ou para ocupar espaço no mundo? Porque o diabo quer que nós percamos o nosso valor perante nós mesmos, a nossa família, a sociedade, e por fim, que nós percamos o nosso valor no mundo espiritual. E isso é perigoso, irmãos. Por quê? Porque se nós deixarmos que o diabo faça um ninho em nossa mente, e que esses ovos choquem, essa serpente nos fará um dano que muitas vezes, se Deus não tiver misericórdia e levantar pessoas para nos ajudar, para nos colocar, irmão, no prumo da palavra, será fatal. Como que nós resolvemos isso, pastora? Irmãos, ouça essa pastora com amor. Temos que pedir ao Senhor nosso Deus que nos dê a sua mente e leve cativa o nosso pensamento e o nosso coração à sua palavra, como nos diz a Escritura em 1 Coríntios 10:5, para que nós possamos destruir todo argumento, toda altivez, todo argumento e altivez de Satanás que se levanta contra o conhecimento de Deus, e que nós leve nosso pensamento cativos à obediência de Cristo. Entende, irmãos? Porque o diabo vai vir com argumento e com toda a sua altivez para nos enganar. E assim como ele enganou a Eva lá no Jardim do Éden, com certeza, irmão, ele vai conseguir se nós ficarmos brincando na presença de Deus e não levarmos a sério a meditação, o conhecimento e o estudo das Escrituras. E quando eu falo aqui, irmão, meditação, todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Se nós lemos a palavra de Deus hoje, se você ler o mesmo versículo ontem, é uma fonte de vida, irmão.
Porque o conhecimento que você teve ontem, hoje ele se expandiu. E hoje a palavra que você leu ontem expandirá junto com esse conhecimento, ou seja, fará algo novo em sua vida todos os dias. Então, não é a mesma coisa ler o mesmo versículo todo dia. Não é falar, já sei de cor e salteado, deixar que alguém faça isso por nós. Porque muitas vezes estaremos no meio da briga espiritual na nossa mente com o nosso inimigo. E ninguém, irmãos, vai conseguir nos ajudar. Não porque essa pessoa não queira, irmãos, porque essa batalha é nossa. Irmãos, nosso cérebro tem uma capacidade de flexibilidade, plasticidade, quer dizer, quando nós nos decidimos a mudar os nossos pensamentos, a trazer novos pensamentos e comportamentos para a nossa vida, nós teremos o poder de criar novas conexões em nosso cérebro. E o que isso significa? Se nós meditamos na palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos ontem, né? Na nossa vida, na nossa experiência, no nosso trabalho, com tudo, a nossa mente expande. Chega hoje, aquele versículo que nós lemos ontem, ele vai ter uma visão mais ampla, porque nós mudamos, nós ficamos mais maduros. Então vamos olhar para aquela palavra com um novo olhar, porque a palavra de Deus, irmão, ela se renova, ela é viva e eficaz. Então o nosso cérebro tem essa capacidade de absorver este conhecimento e através dele mudar os nossos pensamentos e consequentemente os nossos comportamentos. E quando nós fazemos isso, nós derrotamos o inimigo no campo da nossa mente. Amém? Se levarmos nossas mentes ao conhecimento de Deus e o que Deus diz sobre o verdadeiro arrependimento e o que Deus diz sobre as mentiras de Satanás, para manter-nos cativos nesse sentimento, a fim de que nós venhamos experimentar constantemente, vez atrás vez, esse sentimento, se nós levarmos a nossa mente cativa, nós venceremos este inimigo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não devemos crer nas mentiras do diabo e tratar de pensarmos que nós somos perfeitos, porque muitas vezes, irmãos, o diabo consegue nos convencer. Olha, você não conseguiu fazer as coisas certas para Deus, então Deus não vai te amar. E a gente quer ser perfeito, irmão. Nós não temos que tentar obter a perfeição para ter o perdão de Deus e o favor de Deus, porque isso é impossível. Nada que eu e você possamos fazer vai chegar ao que Jesus já fez. Aí você vai falar, mas pastor, então eu vou morrer de tristeza? Não, meu querido, aceite o sacrifício de Jesus por você. Aceite que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, pelas suas imperfeições, e se esconda atrás dele, porque a palavra de Deus nos chama de santo, não porque nós somos perfeitos, mas porque somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Além de conhecer a palavra de Deus, irmãos, as Escrituras, devemos renovar a nossa mente e levá-las cativas a Deus. Repito, devemos também, além disso, romper com o ciclo da culpa preocupante que nos paralisa. E isso vai requerer de nós, irmão, uma vontade muito grande para estarmos abertos e meditarmos, repito, na palavra, porque requer um exercício constante da palavra de Deus, um exercício constante de autorreflexão e crítica de tais pensamentos negativos. Ou seja, devemos olhar para a palavra de Deus, entender o valor que nós temos em Deus, ou seja, isso é uma autorreflexão. Eu, pastora Kenny, sou importante ou não para Deus? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se Jesus veio por mim e por você, logo, claro que você tem valor. Então comece a criticar. Quando vier esses pensamentos, você não é importante, você continua no erro, você não vai fazer a coisa perfeita, critique e fale, epa, parecem que são os meus pensamentos, mas não são. Não vem de mim e eu os repreenderei. Amém, irmãos? Ao fazermos isso, começaremos a mudar os nossos pensamentos, as nossas condutas e a situação de culpa, e venceremos o inferno. E contribuímos, irmãos, além disso, para a nossa inteligência não só emocional, como espiritual. Devemos fazer um diálogo interno usando as palavras de Deus. E com o tempo vamos nos sentir perdoados, e esses sentimentos e esses pensamentos e ações que vêm através desses pensamentos deixarão de existir.
Devemos passar a usar os versos, a palavra de Deus, os versículos da palavra de Deus para combater os dardos inflamados do maligno, irmãos. Vamos começar pelos versículos que eu utilizei nessa mensagem. Recorde sempre, o Senhor é fiel e Ele nos fortalecerá e nos protegerá do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Certamente o Senhor carregou nossas enfermidades e suportou as nossas dores. Pelo que o consideramos feridos de Deus, humilhado, Ele foi transpassado por nossos pecados e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele carregou o castigo que era para nós, para que nós não sofrêssemos esse castigo e tivéssemos a paz. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, cada um seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor fez recair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. E isso está em Isaías no capítulo 53, versículo 4 ao 6. Entende, irmãos? Vamos começar a utilizar a palavra de Deus para resistir o sentimento de culpa que não vem de Deus, porque é natural que após nós sentirmos o sentimento de culpa, pedimos perdão, isso passe. Nós não devemos remoer esses sentimentos, acreditando que através do nosso comportamento de perfeição e fazermos as coisas certas, nós vamos alcançar o perdão e o favor de Deus. Não, é o sacrifício de Cristo Jesus que nos faz santos e purificados de todo pecado. Creia na palavra de Deus, irmão, porque é ela quem nos ajudará a vencer todos os dados inflamados do maligno. Amém, irmão? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Que Deus te abençoe. Que o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e por sua graça nos deu um consolo eterno e uma boa esperança, nos anime, nos fortaleça o coração para que tanto em palavra como em obra nós venhamos fazer tudo, mas tudo que seja bom. Que Deus te abençoe.